de volta com o Horizonte Debate ao vivo. E no programa de hoje discutimos o fenômeno do aquecimento global e as suas consequências. Participe conosco. O WhatsApp da TV Horizonte é o 31 99642 8473. E lá em Governador Valadares, e como em todo estado, no mundo todo, você consegue acompanhar a TV Horizonte pelo YouTube, pelo aplicativo da Rede Catedral. O professor Fulvio e os seus alunos estarão lá para poder escutar as réplicas sem tréplica. O professor Fulvio está convidado para vir estar aqui com a gente. Apolo, Guilherme, o que vocês pensaram desse segundo bloco? Não, eu acho interessante o seguinte, antes de se colocar, vamos dizer, o pensamento de uma maneira geral, eu quando falo do tema, eu enumero 3 aspectos dessa questão do aquecimento global que eu acho que é importante. O primeiro deles é a questão tempo. A temporalidade da permanência dos gases de efeito estufa na atmosfera, ela não é uma coisa assim, deixa de emitir hoje e o problema acaba amanhã. Não. O CO2 ele tem um tempo de vida que pode chegar a décadas na atmosfera. Isso significa 2 coisas. Primeiro que os efeitos do aquecimento global que a gente está percebendo, não estou entrando no mérito se é antropogênico, se não é antropogênico, o que quer que seja, né? Mas o aquecimento que está acontecendo em função da concentração maior de CO2 na atmosfera, ele foi emitido há décadas atrás. Ele está ainda na atmosfera até hoje. E o segundo ponto significa o seguinte, que o que a gente está emitindo hoje, ele não vai piorar a condição de hoje, não vai piorar a condição de hoje e a condição do futuro. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é essa temporalidade do CO2. A segunda coisa que eu acho que é importante também é a questão espaço. Você vê que a gente está tratando de física, né? Tempo, espaço, entendeu? E o que significa isso? Que o efeito de aquecimento global do determinado componente, como o CO2, que é o mais importante, onde quer que ele esteja no planeta, o efeito, ele vai causar o mesmo efeito no planeta inteiro. Então não adianta nós... Então quer dizer, aquele argumento de que como que 5% apenas da área urbana, que é lógico, está distribuída... Não, eu não estou entrando no mérito da questão dos 5%, porque a comparação que teria que se fazer nesse caso seria com o quantitativo de combustíveis fósseis que já foram extraídos e utilizados pelo ser humano, caso querendo atestar realmente, de fato, a influência antropogênica, desde a Revolução Industrial para cá. Então, e ele acumulativo. Também a cidade ocupando 5% do território. Mas ele não falou que ocupa 90% da população, que consome produtos agrícolas e que é responsável pelo desmatamento do planeta. Que entra uma série de consequências. Mas, voltando à questão do espaço, então significa dizer o seguinte, que você reduzir uma emissão na cidade de Belo Horizonte, ela vai causar um efeito no planeta como um todo. Mas, se houver um aumento de emissão lá do outro lado do mundo, ele vai causar o efeito na temperatura aqui em Belo Horizonte também. Sim. O efeito do aquecimento global. Não é clima, não é questão climática local, é questão do aquecimento global como um todo. Paulo, o que você pensou? Foi bacana? Olha, eu gosto desse debate, da polêmica, né? O professor Fulvio, ele defendendo a posição de que há um esfriamento global, ele está colocando no mesmo nível de que há um esfriamento, o outro fala que é um aquecimento. Mas eu acredito que a ciência vai ter ainda que trabalhar muito para a gente ter clareza se nós estamos em aquecimento global ou esfriamento global. O grande progresso que está havendo é que a humanidade está discutindo a influência não só política dela na destruição dos ecossistemas, mas está discutindo uma influência maior planetária, que eu acho que a humanidade, através da tecnologia, ela está utilizando energia nuclear, ela está utilizando vários tipos de máquinas e combustíveis. Realmente, nós somos capazes de produzir um efeito no planeta, que é de aquecimento, que é a produção do gás carbônico. Não é a mesma coisa dizer que a Terra está em aquecimento, ou o planeta Terra está em esfriamento. Está dizendo que a ação humana pode produzir aquecimento global, sim. E que as cidades ocupam 5%, segundo ele, do território do planeta, mas aí está concentrada a população e o consumo. Né? Todo o desmatamento no mundo inteiro está indo para alimentar as cidades. Na realidade, não é a ocupação da cidade que é o fator. Não é, a discussão não é sobre a cidade. O que eu critico e analiso é que o Al Gore, ele surgiu de uma forma muito conveniente
Há quem não quer mudar o sistema econômico e social da Terra. Deixa a gente só desenhar um pouco. Esse filme lá de 2007, 2008, A Verdade Inconveniente, ele foi produzido e apresentado pelo Al Gore. O Al Gore, ele foi vice-presidente do Bill Clinton, que foi um presidente democrata. Ele jogou umas bombas na antiga República da Iugoslávia. Mas ele teve um caso que ficou famoso com a estagiária Mônica Lewinsky. O Bill Clinton é esposo da Hillary Clinton, que perdeu para o Donald Trump agora recentemente. O Al Gore era um bom político. O Al Gore perdeu, foi a primeira perda recente, numérica. Os Estados Unidos têm um outro tipo de eleição, né, diferente. Ela é uma eleição quase indireta. Ele teve mais votos e perdeu. Ele teve mais votos do que George W. Bush, esse presidente americano que invadiu o Iraque, aquela questão toda. E saiu do protocolo de Kyoto. Exatamente. Um presidente republicano do Texas, filho de George Bush, produtor, foi governador do Texas muito tempo, foi sucedido por Barack Obama, que as pessoas, né, de orientação de esquerda, gostam um pouco mais. O Al Gore fez esse vídeo e ele literalmente... Chama Verdade Inconveniente. Que não viralizou. A palavra não é viralizar, mas todo mundo assistiu. Não, o que eu acho grave é que de um momento para outro, um vice-presidente dos Estados Unidos, que ganhou a eleição para presidente, mas não levou, se tornou o líder dos movimentos ambientalistas do mundo. É muito suspeito isso, porque ele é representante do sistema de produção dos Estados Unidos. No dia que o Al Gore recebeu o Prêmio Nobel, lançou esse filme, eu questionei. Eu questionei a seguinte questão. A água é o eixo de mobilização que aglutina as pessoas para discutir a questão ambiental do mundo, e não a emissão. A emissão, o aquecimento, faz parte da agenda, mas não pode se tornar o eixo de uma mobilização da sociedade, porque para mudar a questão ambiental, eu preciso de trabalhar questões sociais e econômicas. Eu não posso colocar que a questão do aquecimento e a questão do meio ambiente depende só de equilíbrio de carbono e abandonar o modo de consumo, o desperdício, a má distribuição de renda, o desmatamento, a monocultura extensiva. Tudo isso ficou esquecido. A partir do Al Gore, começou a haver investimentos aqui no Brasil e em países da África, em que milionários estrangeiros vinham aqui fazer viagem de turismo, inclusive, gente de terceira idade, porque houve favorecimento do crédito de carbono e compravam terra aqui no Nordeste, na Amazônia, para plantar cana, plantar soja e outras coisas, e eucalipto, como se o plantio de árvores fosse fundamental para sequestrar o carbono excedente na natureza. Porém, eles estavam destruindo a biodiversidade da Terra. Então, eles estavam fazendo um trabalho contra o meio ambiente, mas pela teoria do aquecimento, eles estavam ajudando a esfriar o planeta. Então, eu sempre discordei disso. Eu acredito que a questão essencial é a água, é o H2O, é a função da água demarcando o território hidrográfico, é a água que é essencial à biodiversidade, porque alimenta todos os ecossistemas, e eu acho que a queima de carbono, de petróleo, a queima do petróleo produzindo carbono, ela pode alterar o clima da Terra. Mas eu não sei se isso é suficiente para mudar o clima da Terra, mas que agora, aquece. Né? Apolo, puxa a minha orelha, porque sou seu admirador, se te faço uma pergunta com uma certa insolência. Eu fui convidado para, depois de amanhã, na sexta-feira, conversar com o Apolo e com a Lelu Eringer, irmã do Apolo, lá no Colégio Santo Agostinho. Vai ser uma conversa bacana sobre movimento, engajamento, meio ambiente, com a meninada do 2º ano do ensino médio. Falamos de paixão, Apolo. A sua paixão, e que é a minha paixão também pelo seu trabalho, que é a água, que é o Projeto Manuelzão, que é o nosso Rio das Velhas, tão sofrido. É muito difícil de separar as paixões, a paixão do Guilherme, a paixão do Jário, a paixão do Apolo, quando a gente discute questões de política. Desculpa se estou sendo Você fala da política brasileira? Política não, a mundial? sua também. A paixão que o Apolo tem pela água. E, por exemplo, o Apolo puxar algo e falar assim, para mim é água, porque é a sua paixão. E a paixão do Guilherme é talvez estudar os créditos de carbono. Não é por paixão, é porque toda a proposta que a gente defende foi construída dentro da universidade
e aplicada na questão da bacia do Rio das Velhas, né, que pertence à bacia de São Francisco, é de que a água, ela é os rios são informações que fluem. Pela qualidade da água de um rio, eu posso interpretar o que acontece naquela bacia hidrográfica. O ouro, o diamante, o agrotóxico aparece na água, então eu sei se está havendo uma agricultura sustentável, se está havendo desmatamento. Então, a água é um território que nos permite relacionar com o planeta Terra de uma maneira replicável em todo o globo, porque a Terra é uma bacia hidrográfica. Então, a questão da água, ela é a água ela é um mobilizador social, porque as pessoas precisam da água. A pessoa mora numa bacia hidrográfica, ela tem que administrar aquilo bem, porque é útil para o ser humano e para todos os animais e plantas. Então, quando eu retiro a liderança da água e da participação da população e transfiro para uma emissão de carbono e reúno só grandes empresários, grandes países, e a ONU entra nisso, o meu desconfiômetro ligou. Quando um líder dos Estados Unidos assume uma liderança dessa e os ambientalistas começam a ir com Maria, vai com as outras, isso me levantou uma suspeita do domínio, do pensamento único, colonizador. Então, é uma questão política, é uma questão científica, é uma questão de estratégia. Mas é de paixão também, O movimento ambientalista... Não, pode ter paixão, mas eu tenho muito cuidado com a paixão, porque a paixão é que nem fumaça, sufoca e passa. A paixão pode ser um surto psicótico também. Então, eu tento ser muito assim, apegado à ciência. Claro que a ciência comete erros, mas a metodologia científica, ela nos protege de cometer erros graves o tempo todo. Eu acho que o planeta Terra tem o problema da emissão de carbono, nós temos que mudar a matriz energética, você não vai ganhar nada em queimando petróleo mais aí, nós devíamos aproveitar a energia solar como fundamental. Então, nós temos que acabar com o desmatamento, diminuir o consumo de proteínas animais para acabar com o desmatamento. Então, tudo isso para baratear o alimento, para alimentar as pessoas. Então, o meu raciocínio ele é muito complexo, ele abrange um sistema de questões. Perfeito. Qual que é a sua paixão? Mas não abandone a sua paixão não, porque é lindo ouvir o Apolo falar de forma tão apaixonada e tão racional sobre um tema que toca e toca todo mundo. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.